Nossas decisões, elas são comparadas ao leme de um barco. Por mais grande que o barco seja, mas o que vai dar a direção ao barco é o leme. Esse leme é ele quem vai conduzir o barco. É ele que, na verdade, vai fazer aquele barco chegar ao seu objetivo final. A mesma coisa são as nossas decisões. As decisões que você toma hoje, elas podem te conduzir para a bênção ou para a maldição. Elas podem te conduzir para a vida ou para a morte. Então essas decisões, elas precisam realmente ser decisões acertadas. E você sabe que ao longo de um dia, nós tomamos aí em média entre 400 a 1000 decisões. Você sabe que desde a hora em que você acorda, você já está tomando decisões. Como, por exemplo, ficar um pouco mais na cama, se você vai dormir mais 5 ou 10 minutos, com que roupa você vai trabalhar hoje, se você vai tomar banho de água quente ou de água fria e etc. E essas decisões são decisões que elas vão, na verdade, formando o seu dia a dia. Então, o fato de você estar aqui e ouvindo essa palavra significa duas coisas. A primeira é que talvez você está diante de uma grande decisão e você se sente seguro e não sabe como tomar essa decisão. A segunda é que talvez hoje a sua vida ela não está como você queria e você agora entende, compreende que as decisões que você tomou ao longo dos anos, ao longo do tempo, elas afundaram de certa forma a sua vida. Por exemplo, tem duas decisões que elas serão a mais importante que nós vamos tomar durante toda a nossa vida. A primeira é aonde nós vamos passar a eternidade. E a segunda é quem é a pessoa que vai estar ao seu lado durante toda a sua vida. Então você precisa realmente tomar uma decisão certa. Quem é a pessoa que realmente vai te completar? Quem é a pessoa que vai edificar a sua vida? Quem é a pessoa que se ela vai ou não te incentivar a você vencer? Enfim. Então você não pode tomar essa decisão de qualquer forma. Você precisa realmente tomar uma decisão de forma consciente. Então, o fato é que como tomar as decisões certas? Essa é a pergunta que não quer calar. Como se toma uma decisão certa? Então eu quero aqui te dar 3 dicas para que você realmente possa tomar essas decisões de forma certa, de forma consciente. Então a primeira coisa que você deve fazer para tomar uma decisão certa é usando a sua inteligência. Você não pode desprezar a sua inteligência, porque na verdade Deus, ele constituiu você como alguém racional, alguém que realmente usa a inteligência. Então você não pode basear as suas emoções somente no eu estou sentindo, eu estou achando, eu acho que... Não, você precisa realmente analisar todo o contexto das suas decisões. Por exemplo, como é que uma pessoa ela toma uma decisão de forma inteligente? Algum tempo atrás na minha vida, eu fiz um concurso e eu morava numa outra cidade e eu, na verdade, precisava mudar para uma outra cidade. Mas essa decisão não era qualquer decisão. Eu precisava mudar com a minha esposa, eu precisava levar os meus filhos. Então eu não podia tomar uma decisão assim, no estalar de dedos. Vamos embora e acabou. Não. Então eu cheguei com a minha esposa e disse, eu quero ir embora para outra cidade. Né? E ela disse que ela não queria ir embora para outra cidade. E eu lembro que assim, a gente ficou no impasse. Então, como houve um impasse entre eu e ela, eu sabia que se a dúvida, se na verdade o impasse, né, continuasse, aquela decisão não seria certa, não seria a decisão de Deus para a nossa vida. E eu lembro que eu fiz a oração de 2 pontas. Eu disse, Deus, se for da tua vontade, que nós partimos dessa cidade para ir para uma outra cidade, o Senhor vai mudar o coração da minha esposa. Mas se não é da tua vontade, o Senhor vai mudar o meu coração. E eu lembro que faltando uma semana para que nós tomássemos a decisão, a minha esposa passou por tantos problemas que ela mesma chegou para mim e disse, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora. Então naquele momento eu estava tendo a resposta de Deus. Eu estava realmente consciente de que a mudança do coração dela, a mudança do pensamento dela, era a resposta da minha oração. E é o que eu quero te incentivar, você que está me ouvindo agora. Então você precisa realmente, se Deus ele te deu a capacidade de pensar, ele te deu a capacidade de analisar, e ele realmente também te deu a capacidade de você obedecê-lo, então vale muito a pena. Tanto que quando nós realmente mudamos de cidade, hoje eu moro numa outra cidade há 8 anos,
E quando eu olho para trás, eu tomei essa decisão no ano de 2010, eu vejo o quanto foi uma decisão certa, o quanto valeu a pena. Então, você precisa, a primeira coisa, realmente é usar a sua inteligência. A segunda coisa é que a sua decisão, ela precisa estar em obediência à palavra de Deus. Quando você vê, por exemplo, Abraão, quando Deus diz para ele, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, Deus não decidiu por Abraão. Deus colocou realmente a responsabilidade de que Abraão tomasse a decisão. Então Abraão ele poderia decidir ir, mas ele também poderia olhar para a sua parentela, olhar para a sua família e ficar lá. Então a decisão estava nas mãos, estava realmente dentro de Abraão. Mas Abraão, ele sabia que se ele decidisse em obedecer à palavra de Deus, os planos não seriam frustrados. Então Abraão, realmente, ele decidiu seguir a direção que Deus estava dando a ele. Então, as nossas decisões, muitas vezes, por mais obscuras que estejam os caminhos, por mais que você não esteja certo do que vai acontecer ao outro lado, por mais que esteja tudo nublado, né, esteja tudo muito incerto, mas se essa decisão ela vem conforme a vontade de Deus, é impossível, minha amiga e meu amigo, essa decisão ela dá errado. Então Abraão ele teve a confiança, né, ele poderia ter recusado a proposta, ele poderia ter rejeitado, mas ele não rejeitou. Ele realmente se submeteu à plena vontade de Deus. E você sabe que Abraão ele se tornou o pai da fé. Abraão foi um homem muito próspero. Por quê? Porque Abraão estava no centro da vontade de Deus. Então isso traz pra gente o quê? Segurança. Ok? E a terceira dica que eu quero te dar é que a sua decisão ela precisa produzir mudanças no teu comportamento. Ou seja, não basta só tomar a decisão. Tomar a decisão, na verdade, é o ponto de partida. O fato é que a sua tomada de decisão, ela vai precisar, na verdade, produzir mudanças no seu comportamento. Por exemplo, não adianta uma pessoa dizer, eu aceitei Jesus, eu tomo a decisão em servir a Deus, mas se ela não abandona alguns hábitos que vão de encontro à palavra de Deus, aquela decisão não teve nenhuma validade. Se a pessoa decide, por exemplo, emagrecer, mas se ela também não muda o seu comportamento, como evitando algumas comidas, mas não fazendo alguns programas de atividade física, não tem como também essa decisão realmente ela ter validade. Ela não vai ter validade nenhuma. Então, a sua decisão ela precisa estar acompanhada de mudanças de comportamento. E a minha última dica para você que precisa ou que vai tomar decisões é exercer a fé. Quando você vê, por exemplo, a história de Gideão, que Gideão precisou enfrentar um exército de mais de 100 mil homens, e ele tinha apenas 300 homens com ele, na verdade, ele precisou exercer a fé. Ele precisou acreditar que ele estava fazendo a coisa certa. Parecia loucura, parecia realmente estar caminhando para o suicídio. Mas Gideão, ele estava realmente decidido, de verdade, a exercer aquilo que Deus havia colocado em seu coração. Então, ele na verdade, em nenhum momento ele duvidou, em nenhum momento ele fraquejou, ele exerceu a fé, ele sabia que se ele tomasse aquela decisão e ele realmente partisse para cima do problema, ele enfrentasse o exército contrário, os midianitas, que haviam mais de 100 mil homens esperando realmente ele para uma batalha talvez sangrenta, mas ele sabia que se ele sustentasse aquela decisão na fé, e ele confiasse completamente em Deus, ele sabia que ele poderia superar aquele grande obstáculo e aquele grande problema. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero dizer para você que ao longo da sua vida você nunca vai parar de tomar decisões, mas você pode, a partir de hoje, tomar as decisões de forma certa, de forma inteligente. Ok? Que Deus te abençoe e que essa palavra fique no seu coração.